É. Bom, irmãos, como falei aqui até na oração, graças a Deus nós temos caminhado, mas uma igreja em célula, ela acontece por meio das lideranças. Então, uma igreja que multiplica líder, ela cresce naturalmente, porque líder ou discípulo, ele produz discípulo e vai produzindo discípulo e assim por diante. Então, a nossa oração é que cada pessoa que começar a frequentar e entrar na escola de líderes, compreenda que você está entrando para se tornar um líder. E líder serve, trabalha. Porque se ele não trabalha, ele atrapalha. É natural isso. É natural. Mas no nome de Jesus, nossos graças ao bom Deus, não atrapalha, trabalha. Eu ouvi um amém ou... tá bom. Efésios capítulo 4, uma introdução e no domingo eu concluo. Quem está aí na escola de pregadores, façam suas anotações, que em julho nós teremos o nosso segundo encontro. E aí eu quero saber o que é que vocês entenderam da série, o tema, os pontos, enfim, a aplicação, a ilustração. Efésios 4, vou ler só o verso 1 e 2 e, na verdade, até o verso 7, mas só até o verso 2 hoje. Olha o que Paulo diz. Tá vendo? Vocês clamaram por Josué, ele apareceu. Ó, Vitor. Olha o que diz. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação ou do chamado que receberam. Sejam completamente, totalmente, transbordante em humildades e doçuras, ou sejam dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna que receberam do chamado, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Irmãos. O tema dessa noite é vivendo a dignidade do chamado. O versículo 1 nos diz, de onde eu extraio esse tema, está dizendo o seguinte: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna do chamado, portanto, vivendo a dignidade do chamado. O apóstolo diz que nós devemos andar de maneira digna, de acordo com a nossa vocação, chamado. Aqui aprendemos duas coisas importantes. A primeira é que, como igreja, fomos chamados para termos uma vocação. A segunda é que existe uma maneira digna de seguir esse chamado. Entendemos que vocação deve ser compreendida como algo condicional.
Esse é um sentido do termo que é usado mais frequentemente. Porém, na palavra vocação, o termo vocação em grego aqui significa um chamado, uma convocação. Quando Paulo diz que temos uma convocação, um chamado, não está falando para nós que é algo que eu devo fazer ou não. Eu sou convocado a fazer. Esses dias, nós não fomos convocados pelo juiz. Nós fomos intimados, que é do mesmo termo que grego aqui. Toda pessoa intimada, convocada, chamada, ela tem que obedecer. Se eu não comparecer diante do juiz naquele dia, naquele horário marcado, mediante uma convocação, intimação, ele manda a polícia na minha casa. O que o apóstolo está nos dizendo, irmãos, e dizendo para a igreja de Éfeso, na condição de prisioneiro, porque ele estava prisioneiro, entretanto, ele não está falando da figura em que ele se encontra encarcerado, tanto é que ele começa dizendo como prisioneiro, mas eu não sou prisioneiro em Cristo Jesus, como se fosse, eu sou convocado, intimado a comparecer diante dele, dignamente, e cumprir o chamado que eu fui a cumprir, a que ele me mandou fazer. Não tem assim, eu vou fazer, mas eu não vou fazer. Eu devo cumprir esse chamado com dignidade. A nossa Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 diz que todo ser humano é digno de. Todo ser humano merece a dignidade mínima. Ter família, tal, comer, beber, vestir, tudo. Todo ser humano. E não é sobre essa dignidade que propriamente eu estou falando. Essa aí, a sociedade, todos nós precisamos e devemos ter. Comer, vestir, ter uma roupa, ter uma casa, é a dignidade da pessoa humana. Paulo está nos chamando, ou chamando a igreja de Éfeso, e nos chamando nessa noite, a vivermos de maneira digna do chamado. Bom, Paulo convoca a sua igreja para uma assembleia. E quando ele faz essa convocação, ele só dá um caminho, uma alternativa, que todos compareçam. Não é assim, talvez hoje eu não vou. Nessa convocação todos eram obrigados, porque era um chamado. Nós já sabemos que um chamado é algo condicionante, você precisa cumprir. Caso contrário, se eu não comparecer diante de um juiz aqui, ele manda a polícia na minha casa. Se eu não comparecer, fica aqui para ficar melhor. Se eu não comparecer diante da convocação celestial, um chamado, o que pode acontecer? Se eu obedeço a um juiz, e aí eu obedeço porque se eu não obedecer, eu posso ir preso. Então, se eu não obedecer a Deus, então está liberado, eu posso ir para o inferno e está de boa. Se eu não cumprir o chamado de Deus, então eu posso sofrer as consequências de algo natural. Então, irmãos, se eu cumpro aquilo que um ser humano me faz por obrigação cumprir, por que eu não obedeço a um Deus de amor, a um Deus zeloso, um Deus que se entregou, um Deus que morreu, um Deus que me fez uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, comprado, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz? Por que eu não obedeço isso de maneira frágil, leve e tranquila?
Porque mesmo sendo filhos, como cantamos, nós temos a preferência de sermos desobedientes ao chamado. E aí, quando nós somos desobedientes ao chamado, nós não vivemos de maneira digna do chamado. Vivemos à margem do chamado. Vivemos à mercê do chamado de Deus. E toda pessoa que não vive o chamado de Deus de forma digna, não vou nem te falar, vou deixar para domingo, né? O que pode acontecer? Eu vou deixar por você. Diante de um juiz eu vou preso. E diante de Deus? Ele me convocou. Ele me intimou. E eu sei, e todos nós dissemos sim. E aí eu disse sim para ele, e agora na hora H eu, epa, esse negócio está estreito demais. Então, irmãos, chamado a viver a dignidade dele. Tem um preço. Paulo diz assim nesse texto, ele escreve, rogo, peço, insisto com vocês, vivam de maneira digna, de maneira correta, de maneira verdadeira da vocação que vocês receberam. Em outras palavras, paguem o preço por esse chamado. Paulo está suplicando, rogo, igreja de Éfeso, vivam de maneira honesta, sejam sinceros entre vocês. Nesse texto que lemos, ele tem um pedido, e esse pedido é que a igreja viva o chamado com dignidade. A pergunta, queridos, transicional aqui é: mas para viver o chamado com dignidade, o que é que eu preciso fazer para atender a isso? Uma coisa por hoje. Versículo 2. Compreenda que o comportamento transcende nossa pregação. O comportamento transcende a nossa pregação, aquilo que eu falo, querigma, os nossos discursos. O versículo 2 ele diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. A primeira verdade daqueles que vivem a dignidade do chamado é que tem a compreensão exata que a sua vida já é a sua pregação. A sua vida é resultado daquilo que você busca diante de Deus. O seu comportamento não deve falar só porque você diz, é porque você vive isso. Porque eu já falei aqui algumas vezes, você já ouviu. Irmãos, nós somos bons de discurso. Somos bons. Nós falamos de amor como ninguém. Nós falamos de perdão como ninguém. Nós falamos de paz como ninguém. Falamos de humildade, falamos de um monte de coisa. O problema é que tudo que nós falamos, muitas vezes não praticamos. Assim, o nosso comportamento não transcende a nossa pregação. Paulo está falando o seguinte: se você quer viver dignamente esse chamado, a tua pregação tem que transcender qualquer comportamento seu.
O teu silêncio vai falar mais alto do que 10 microfones na sua boca. O seu olhar vai falar muito mais forte do que qualquer outra coisa. O seu gesto de simplesmente colocar a mão no ombro de alguém naquele dia vai falar do que 1000 pregações que se faz aqui em cima no púlpito. O que Paulo está nos ensinando, irmãos, 3 coisas muito importantes aqui, ponto sobre ponto. Ele está dizendo o seguinte: que toda pessoa que prega com a vida tem 3 características básicas. No versículo 2. E a pessoa que praticar essas 3 verdades, ela está pregando com a vida e sendo digna da sua vocação. E quais são? Está aí, ó. Sejam completamente humildes. A primeira coisa que Paulo fala aqui, humildade. Quer viver de forma digna? Seja humilde. Podemos definir aqui que nesse texto como renúncia à imposição de interesses pessoais, pois só assim, com essa humildade, é que a unidade da igreja pode prevalecer, sem interesses pessoais. Paulo está falando de humildade aqui, ele não está falando da dignidade que eu falei com vocês, da pessoa humana. Ele está falando justamente isso. Igreja, tá? Porque esse texto está falando sobre unidade da igreja. Igreja, que vocês possam ser e viver em forma humilde. Não buscando seus interesses pessoais, mas no interesse coletivo é mais importante do que o pessoal. Isso é humildade. E quando eu não sou humilde o suficiente, eu não estou vivendo o chamado de Deus. Melhor, a dignidade do chamado. Humildade, irmãos, é reconhecer que você está errado, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Humildade é reconhecer que a unidade é mais importante do que os meus interesses. Humildade é reconhecer que você está errado, mesmo quando você acha que a sua esposa não está correta. Dá sempre razão para ela o negócio, a gente fala aí a fórmula. Né, amor? Não sei se eu faço isso, mas estou aprendendo. Né? Estou vivendo. Né? Para todos nós. Mas a solução é, você está certa. Você está certa, meu amor. No final você tem que falar, meu amor. Né? Mas o problema nosso, irmãos, é o reconhecimento. Porque quem não leu ainda está ali dentro, livrinho, ego transformado. Se já leu e nada resolveu, lê de novo. E se lê, não resolver ainda, lê de novo. Se continuar resolvendo, vem aqui e coloca a mão sobre a sua cabeça. Porque sem humildade, nós vamos sempre viver à margem da dignidade do chamado. E o chamado queima, arde. E eu quero saber da glória de Deus. Eu quero saber o que Deus está atuando, Deus está revelando. Então, se Ele está fazendo isso prosperar, vamos fazer prosperar junto. Vamos fazer crescer junto. E não é o meu, não é o dele, não é o nosso. É o nosso, é para o reino, é para Ele. E tudo aponta e termina e começa nele. Já falei e vou repetir, não é sobre nós, é sobre Ele. E todos que vivem de uma maneira digna, é humilde para reconhecer isso.
Se você tem interesse em diminuir o ego, me procure ali no final do culto, que eu tenho um livro ali para te emprestar. Eu já li. Vou ler de novo, que é um livro que você lê em 15 minutos. Segundo, toda pessoa digna do seu chamado e que vive a dignidade do chamado, necessariamente deve ser uma pessoa dócil. Deixa eu beber água. Você ri, né? Olha o que Paulo está dizendo. É preciso ser humilde. O que me chama a atenção, irmãos, que ele sejam completamente. Não é pela metade. Não é mais ou menos. É transbordante. Em quê? Humildade e doçura. Oh, Jesus. Eu estou me segurando, irmãos. Porque da mesma fonte, irmãos, da mesma fonte, não pode, oh Jesus, não pode. Dessa mesma fonte sair coisas doces e amargas. Não pode, está contaminado. É como você tirar água de um poço, água mineral, água tranquila, no outro dia você toma, ela está contaminada. Alguma coisa contaminou aquela água. Toda pessoa que vive a vocação, ela tem palavras saborosas, doce. Porque a vida já é amarga. A vida em si, as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos todos os dias no trabalho, às vezes é dura demais. Um patrão que cobra, o Estado, seja lá quem for. Aí você chega no meio de pessoas vocacionadas, chamadas, que tem o Espírito Santo de Deus, e só sai fonte de amargura. Tem alguma coisa errada com o chamado. Da minha boca tem que jorrar fruto do Espírito. Doçura, alegria, sorriso. O meu sinal é esse, Antônio Sorriso. Porque só quem pode dar um sinal, né, é uma pessoa, né, surda. Aí ele foi e me deu o meu sinal. Aí falou assim, porque o seu nome começa com A, né? A, e você está sempre sorrindo. Mesmo com o coração sangrando no trabalho. Hipocrisia? Não. Porque o que deve transparecer não são mais eu, mas é o Cristo que vive em mim. E o Cristo que eu quero pregar para outras pessoas não é um Cristo entristecido, angustiado, um Cristo morto. É um Cristo vivo. É sobre isso. Quando eu disse não para o eu, agora é ele. O ele não vive assim. Oh Deus, oh vida, oh tristeza, oh... Como é o nome daquele desenho? Só os dos 40 vai lembrar. Oh céu, oh terra, oh Deus. Não, irmão, não é sobre isso. Costuma-se dizer que quando você não tem nada para falar de agradável, cale-se. Vai ajudar muito o outro. E aí entra a terceira característica de pessoas que vivem a dignidade do chamado. Não basta ser completamente humilde e dócil.
é preciso ser Jesus. Eita. Tá ficando estreito, né, irmão? Paciência. E esse é um fruto que nos falta assim, rapidamente. Eu vou falar nos falta porque eu vou me colocar. Se você não se enquadra, me perdoe. Porque eu, com minha síndrome do pensamento acelerado, porque o que eu quero para hoje é para agora. Isso me consome, e eu quero que o outro produza na mesma velocidade que eu, e eu fico angustiado, impaciente. Por que ele não faz? Por que ele não faz? Por que ele não faz? Ele é preguiçoso. Não! É porque eu estou indo numa velocidade desnecessária, ou necessária de acordo com a minha realidade. Eu estou falando, irmão, estou confessando meu pecado para vocês. Paciência me falta. Falo, Deus, trabalha esse fruto do Espírito, Jesus, em mim. Ser longânimo. Porque para mim tem coisa que é óbvia, está ali é preto no branco, resolveu o negócio. Mas para o outro não. O problema não está no outro, está em mim. É isso. O difícil é admitir isso. Eu estou admitindo, tá bom? Tenha paciência comigo. Tenha paciência com o seu pastor, por favor. Também é bom. Tem hora que eu chego em casa e falo assim, meu Deus, eram coisas fáceis de serem resolvidas. Depois eu falo assim, não, mas por quê? Pode ser resolvido depois também. Vai resolver do mesmo jeito. O importante aqui, resolva. Não pode protelar, mas vai resolver, amém, amém. Se não resolver hoje, vai resolver amanhã. Se não resolver amanhã, vai ser no tempo que Deus quiser que resolva a coisa, desde que resolva. Então, quem vive de maneira digna, precisa trabalhar isso no seu coração. Paciência. E fora que ele está dizendo completamente, sejam completamente pacientes. Em todo quanto é lugar. Tenha paciência com seu marido. Né? Tenha paciência com seu pastor. Tenha paciência com seu líder de célula. Tenha paciência no trabalho. Sabe o que é interessante? Tá gravando? Não, né? É, né? Tá, né? Corta. Não, assim, é sério, irmãos. No trabalho, eu fico me policiando 24 horas. 24 não, 9 horas e meia que eu fico dentro da escola todos os dias. Eu fico me policiando, porque tem uma galera, ali 280 alunos, mais 30, quase 30 professores e mais os funcionários da escola, do estado. Então, é 300 pessoas que estão ali, né, te olhando mesmo, qualquer coisa. E agora nos corredores, ei pastor, na sala de aula, ei pastor, aí eu olho assim, na hora que eu fico corrigindo, né, tentando procurar, né, depois, sou eu. Porque tá tudo bem. Dá um vacilinho para tu ver. Aponta. Então, vem gente e fala assim, eu quero conversar com você, eu soube que você é pastor, então eu quero conversar com você. Eu vejo em você uma paciência. Fala, Deus! Aí eu falo. Tá vendo? Isso porque é minha esposa. Mas é isso. O que as pessoas veem em mim e veem em você? O que elas veem?
Que tipo de vocação elas veem em você, veem em mim? Quando elas te procuram para conversar, por que elas procuram você para conversar? Ou você se ajunta para sobre o outro, ou você se junta para ajudar o outro. Como eu falei, surgiu um conflito uma vez lá na escola e a parte administrativa me chamou para ouvir a opinião a respeito e tentar ajudar o conflito lá que estava acontecendo. Ah, por isso. Irmãos, a dignidade do chamado é isso. É pregar sem usar uma palavra. Para tanto, 3 características básicas e necessárias: humildade, doçura e paciência. Paulo foi duro, simples, ao mesmo tempo profundo, usando essas 3 palavras. E eu concluo essa parte introdutória. Você tem essas 3 características como digno do chamado? Tem as 3? Tem uma? Nenhuma não vou falar que você tem, sim. Tem. 1, 2 ou as 3. Mas nenhuma eu quero. Não, isso não, aqui não. Pode ter em outro lugar. Aqui não. Agora, a pergunta final é: você tem vivido a dignidade do seu chamado? Se Deus te convocasse hoje para a mansão celestial, e aí você diria: combati o bom combate, fiz isso, guardei a minha fé, estou pronto para ir realmente com o Pai, porque eu cumpri com dignidade o chamado. Sabe o que é cumprir com dignidade o chamado? É fazer de tudo para com todos, para de alguma forma salvar 1, 2, 3. Sabe o que é viver a dignidade do chamado? É chegar aqui e dar o seu melhor, não aqui, antes, em casa, estudando, lendo, se dedicando. Chegar aqui, está tudo pronto. Isso é viver a dignidade do chamado. É passar 1, 2, 3 horas falando: Deus, fala comigo. E aí depois, em 20 minutos, você passa para a igreja. Isso é a dignidade do chamado. A dignidade do chamado é quando você é vocacionado para liderar algo e você faz isso com muito esmero. Se dedica e dá o seu melhor para Deus. É a dignidade do seu chamado. Agora, quem faz meia boca vai viver à margem do chamado. E toda pessoa que vive a dignidade, ela é intensa. Está acabando mesmo. Toda pessoa que vive a dignidade chamada, ela é intensa. É por isso que eu sou intenso. Eu reconheço. Tem hora que eu chego em casa, que a nossa casa praticamente é só para dormir, né? Só para dormir. Quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu falo assim: meu Deus, quantas coisas eu fiz hoje. Sabe, eu já falei com vocês, eu estou concluindo agora. 1h20 de almoço. O que é que você faz? Eu vou comer e depois, 15 minutos ali do almoço, vou estudar. Vou estudar. Quem vive a dignidade do chamado não tem tempo a perder. Não tem tempo a perder.
Lembra um vídeo que eu botei hoje no grupo? Uma criança 16 dias em coma. 16 dias morta. Ela volta, aí mostra aquela cena, a mãe vindo pelo corredor e o filho com os braços abertos na cama gritando: mãe, mãe, mãe. Que encontro, irmãos. Que encontro. Quantas vezes nós perdemos tempo com coisas fúteis e inúteis. Aqui, graças a Deus, a gente não tem isso. Mas tem igreja discutindo o sexo dos anjos. Se Deus é amilenista e pós-milenista, se é arminiano, se é calvinista. É sério. Cabe discussão nesses dias? Se unge com óleo, com água, com azeite, se pode batizar no Rio Jordão, no mar, no batistério. Tem. Aqui, graças a Deus, não temos isso. Mas tem igreja que pastor é mandado embora se não batizar no batistério. Isso é digno do chamado? Não é. Não é. Por isso, no nome de Jesus, vamos repreender qualquer tipo de discussão chula, sem crescimento do reino. Porque aqui entre nós, quando Deus convocar os santos, Ele quer lá saber se esse templo é preto, é azul, é lilás, é roxo, seja lá que cor for. Está nem aí para isso. Na verdade, isso aqui é pedra. Ele diz que não serve para nada. Ele quer saber desse templo, que é templo onde habita o Espírito dele. Esse sim, o espiritual, até porque a carne também volta para o pó e acaba. Nos coloquemos de pé, oremos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você é digno. Deus nos fez dignos. Nós somos dignos, não por nós mesmos, mas por Ele. E o que habita em nós é muito maior do que habita no mundo. Então, viva a dignidade desse chamado, no nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido, Pai eterno que estás nos céus, bendito seja o Senhor, Deus, por Tua palavra. Bendita seja o Senhor, Deus, por tudo que nós vivemos nessa noite. Nós somos gratos ao Senhor. Deus, continue a trabalhar em nós, mesmo não sendo perfeito, e não seremos até que o Senhor nos torne a medida do varão perfeito em Cristo Jesus. Nos dê, Deus, condições de sermos pessoas mais dóceis, humildes e pacientes no Senhor, para com os nossos irmãos, para com os nossos amigos e familiares, em nosso trabalho, onde estivermos, Pai, que essas características dos vocacionados seja tão latente em nós, que as pessoas possam ver isso em nós, antes mesmo de abrirmos os nossos lábios. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém e amém. Vá na paz, querido. Deus abençoe. No nome de Jesus. Tem um café ali preparado pelas nossas irmãs, tá bom? Deus abençoe.